Oi, gente, tudo bem? Tô de volta. Hoje eu quero trazer uma fala bem legal, que é um tema, um assunto que a gente acaba vivenciando o tempo todo, todos os dias, mas a gente muitas vezes não para pensar sobre ele, ou pelo menos no quanto ele é presente na nossa rotina, tá? Então o assunto hoje é feedback. Quando a gente fala de feedback, a primeira coisa que a gente pensa, né, a maioria das pessoas pensam, é aquela relação entre o chefe e o empregado e aquele momento onde ele vai entrar numa sala e o chefe vai apontar para ele todos os defeitos, todas as coisas erradas que ele tá fazendo, né, ou vai dar uma bronca, vai chamar atenção, enfim. As pessoas automaticamente ligam esse nome, feedback, a uma bronca ou a chamada de atenção. E na verdade, não tem nada a ver, é, mas faz sentido. Porque, infelizmente, muitos gestores entendem o feedback como uma ferramenta para ser usada quando o funcionário não está correspondendo às expectativas da empresa ou às expectativas da equipe. O que é muito triste, né? Porque o feedback é uma ferramenta sensacional que pode ser usada em todas as relações. Não só na relação entre o gestor e o seu liderado, mas nas relações humanas, nas relações dentro de casa, mãe, pai e filhos, nos relacionamentos amorosos, nas amizades. Porque o feedback traz pra gente é, uma resposta daquilo que a gente acabou de emanar, daquilo que a gente acabou de emitir. Né? Então vamos pensar aí, dentro do conceito da própria palavra, feedback, que significa alimentar de volta, né? Uma retroalimentação, ou emitir o sinal que responde àquilo que eu acabei de receber. Então, isso pode e deve, principalmente, ser trabalhado o reforço positivo. E o que é o reforço positivo? Vamos pensar de uma maneira muito didática no adestramento de um cão. Geralmente, quando o cão está sendo adestrado, quando ele faz uma atitude, ele tem ali uma atitude positiva, uma atitude que é boa, aquilo que o adestrador quer que ele faça, o adestrador vai lá e reforça esse comportamento. Então, ele dá um biscoito, ele faz um carinho, um petisco, enfim, ele age de uma maneira com que o reforço daquele comportamento positivo aconteça. Então, todas as vezes que o cão agir de maneira positiva, ele vai ter um reforço daquele comportamento. E quando o cão age de uma maneira negativa, ou ele tem uma atitude, um comportamento que não está dentro daquilo que o adestrador quer que ele tenha, ele simplesmente ignora. Ele não chama atenção, ele não dá bronca, ele não briga, ele não grita, ele simplesmente ignora. E esse detalhe é tão importante de reforçar o que é positivo que simplesmente chamar atenção sobre o que é negativo não faz sentido, até porque o cão não vai entender. Ele vai ligar automaticamente que ele conseguiu atenção quando ele fez determinada atitude, seja ela positiva ou negativa pra gente, tá? Então isso é importante a gente conhecer, a gente entender. Com a criança funciona muito parecido, tá? Quando eu quero reforçar um comportamento na criança, eu elogio. Eu faço com que essa criança entenda que aquele comportamento obteve a minha atenção, obteve o meu prestígio. Então ela tende a reforçar aquilo, ou a fazer aquilo mais vezes. Então, para você que é pai, mãe, presta atenção nesse detalhe, tá? Todas as vezes que eu quero eliminar um comportamento ruim, eu preciso aprender a não reforçá-lo. Eu preciso aprender a não dar atenção que ele não merece naquele momento, tá? A birra, por exemplo, é um comportamento muito comum das crianças, né? A partir de 1 ano e meio, aí é muito comum. É importante, é uma fase interessante onde a criança está aprendendo a lidar com seus sentimentos. É fundamental que ela aprenda a lidar nessa fase, mas a gente precisa saber lidar para levar até onde pode eu dar atenção para aquele comportamento. Vai chegar um momento em que eu preciso entender e eu preciso saber que eu preciso ignorar. Eu preciso superar aquilo e reforçar só o que é positivo, tá? Bom, mas então o que seria o reforço positivo ou o feedback dentro de um relacionamento, dentro de uma comunicação? É, Existem pessoas que têm mais facilidade para lidar com esse tipo de comunicação que já traz para você esse feedback, já traz esse resultado. Sabe quando você tá conversando com alguém e essa pessoa, você fala alguma coisa, essa pessoa já fecha o olho, assim, já dá uma virada para trás? Geralmente quer dizer que essa pessoa não concorda com aquilo que você tá falando. Já é um sinal inconsciente de que, e já é um feedback para você, de que aquilo não tá sendo concordante, tá? Ela não tá concordando com você nesse sentido. Mas tem pessoas que têm dificuldade de dar esse feedback. Tem pessoas que ficam ali o tempo todo ouvindo, entendendo o que você tá falando, e você não consegue identificar se ela concorda, se ela discorda, o que ela pensa sobre aquilo. Então, às vezes, a gente precisa desenvolver algumas técnicas de leitura do outro, de entender qual é a posição que o outro tá, de entender de que maneira eu posso enxergá-lo, né? Entender o que ele tá pensando a respeito
daquilo que eu tô fazendo ou daquilo que eu tô falando, tá? Mas isso é assunto para um outro vídeo, porque de fato é bem complexo. Aqui, o que eu preciso que vocês entendam, que eu acho que é fundamental. Primeira coisa, o feedback não é um bicho de 7 cabeças e não é uma ferramenta que foi criada para chamar a atenção de um liderado ou de alguém da sua equipe. O feedback é uma ferramenta importantíssima que eu alimento a pessoa com quem eu estou me comunicando, né, acerca dos seus comportamentos, acerca das suas ideias, e isso é fundamental no relacionamento, beleza? Isso é importante. Se você, de todo esse vídeo, conseguir memorizar isso, já tá ótimo, tá? E se você tá gostando desse conteúdo, por favor, deixa um like nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, por favor, faça todo o protocolo youtuber, porque quando ele chega em mais pessoas, ele pode ajudar mais pessoas, ajuda a gente também, que tá criando conteúdo, e com certeza todo mundo vai ficar feliz. Bom, continuando aqui, o editor que lute depois pra arrumar esse vídeo. Dentro de um relacionamento, como que eu lido, como que eu faço um feedback com as pessoas, né? Como que eu apresento para as pessoas um feedback que seja importante ou que seja assertivo. Primeira coisa que eu preciso entender é que quando eu vou entregar uma crítica para alguém, eu preciso tomar cuidado para que essa pessoa entenda que é uma crítica acerca de um determinado comportamento dela. Não é uma crítica a ela, propriamente dito, tá? E dentro da ferramenta do feedback existem formas de fazer isso. Então, a primeira coisa que a gente fala quando a gente quer dar um retorno para uma pessoa é aquilo que é importante e que é positivo nela, tá? Então, olha, eu tô te chamando aqui pra gente conversar, porque eu gosto muito de você, e eu considero você uma pessoa inteligente, eu considero você uma pessoa capaz de absorver isso que eu tenho pra te dizer, sem ficar chateada comigo, até porque é uma possibilidade da gente crescer juntas, da gente entender, e eu acho que o melhor que eu posso fazer por você é ser sincera, né? E é te ajudando, assim, você me ajuda, eu te ajudo. Enfim, você vai, lógico, que com toda sinceridade, trazer pra essa pessoa o que é que você precisa. Mas, primeiramente, você vai abrir a escuta dela. Você vai abrir a escuta ativa dela, tá? Ela vai entender, poxa, ela tá me chamando aqui porque ela me considera. Ela tá me chamando aqui porque ela quer me trazer algo que vai me fazer crescer, tá? A partir desse momento em que você tem a atenção dessa pessoa, a escuta ativa dela, aí a gente vai pro segundo passo. Conseguir a atenção dessa pessoa, já tenho ela em escuta ativa comigo, já falei pra ela quais são os pontos positivos sinceros que me fazem perder esse tempo para dar essa devolutiva para ela. Então agora sim, eu vou apontar para ela quais são os pontos de melhoria que ela precisa desenvolver, tá? Ou se for alguma coisa pontual, não é necessariamente um comportamento recorrente, mas é alguma coisa que acontece e que eu preciso pontuar, o que aconteceu alguma vez, e eu preciso pontuar, e ela precisa saber que eu não gostei daquilo, então esse é o momento de inserir essa informação. Um exemplo que eu posso usar aqui é olha, aconteceu uma situação lá no refeitório, onde você discutiu com a menina lá do outro setor. Esse é um tipo de comportamento que a gente não aprova e eu não gostaria de ver novamente. Eu gostaria muito que você pensasse sobre isso, eu gostaria muito que você refletisse sobre a forma como você reage às provocações aqui dentro, né? Para que você tenha maturidade de entender que não é hora de responder, independente de quem tem a razão. O que me importa ali é que essa discussão, esse auê não pode acontecer dentro daquele ambiente, enfim. Aí você vai colocar aí o seu problema, tá? Lembrando que é um problema pontual, né? É um problema de comportamento, é uma situação que aconteceu, mas não quer dizer que você não gosta da pessoa. Quer dizer que você precisa que ela entenda que aquele comportamento precisa ser alterado, né? Dentro de um relacionamento, dentro de um namoro, dentro de um casamento, como é que eu faço o feedback, como é que eu aponto pra pessoa, sem que ela se ofenda, sem que isso vire uma DR, ou vire uma discussão infinita, ou vire uma sessão de acusação. Como é que eu faço isso? Bom, o procedimento é o mesmo. Eu vou começar abrindo a escutativa dessa pessoa, né? Eu vou primeiro mostrar pra ela o porquê que eu tô perdendo meu tempo falando isso. E dentro do relacionamento, dentro de um casamento, de um namoro, dentro da amizade também, o feedback é uma ferramenta importantíssima. E eu preciso trazer para as pessoas que estão ao meu redor a forma como eu penso o tempo todo, né? É justo com as pessoas que eu seja sincera. É justo comigo mesma que eu seja sincera, né? Agora, se eu não sei utilizar essa ferramenta adequadamente, eu corro o risco de ser grossa, sem querer, né? Então, todas as vezes que você precisa dar um feedback pra alguém, primeiro conselho que eu te dou: não dê esse feedback na hora que o negócio estiver pegando fogo, né? Com a cabeça quente, com raiva, ou na hora que você precisa fazer outras coisas e você tá com pressa pra resolver algum problema, tá? Então, respira fundo, racionaliza o que você precisa levar pra pessoa, né? Como assim racionalizar? Trazer pra razão mesmo. Olha, eu não tô te dando esse retorno porque eu te odeio.
Muito pelo contrário, eu tô te dando esse retorno porque é importante que você corrija isso, né? Com as crianças a gente tem que fazer isso o tempo todo, com os nossos filhos, não é verdade? Com o nosso marido, com os nossos pais. Então, olha, daqui pra frente, eu tenho controle. Até aqui eu deixo você compartilhar comigo. Isso daqui compete a mim. Olha, aquela hora que você falou comigo de qualquer jeito na frente das pessoas, não foi legal. Não pode se repetir. Então são cortes que eu faço dentro do comportamento do outro, mas que diz respeito à forma como eu quero ser tratada, né? E a forma como as pessoas me tratam dizem muito a respeito do que eu permito que elas façam com relação a mim, né? Então, dar um feedback adequado, mostrar para essas pessoas o que elas podem, o que elas não podem fazer com relação ao comportamento delas diante de você, é sua responsabilidade e faz parte do fato de você se liderar. Liderar a sua vida, liderar com relação às pessoas que estão ao seu redor, né? E liderar não é necessariamente estar à frente, mas é ser assertiva. Olha, eu sei o que ela gosta, eu sei o que ela não gosta, porque ela me sinaliza tudo isso. Ela é uma pessoa previsível, uma pessoa que eu consigo lidar com facilidade, porque ela é sincera, porque ela é assertiva, porque se eu fizer alguma coisa de errado, ela vai me corrigir com carinho, ela não vai simplesmente me acusar, ela não vai simplesmente jogar na roda o que eu fiz de errado, ou ela não vai chamar minha atenção na frente das pessoas, né? Então isso é muito importante. Lidar com pessoas é um processo infinitamente difícil e que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, com certeza. Mas se eu já tenho noção da importância e se eu já tenho algumas ferramentas que me ajudam a fazer isso de uma forma mais humana, de uma forma mais tranquila, por que não utilizar, não é verdade? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É um conteúdo que a gente prepara com muito carinho pra vocês. Embora seja um vídeo curto, dá trabalho, viu, gente? Dá muito trabalho. Mas é isso. Espero você no próximo vídeo. Ah, e não esquece, por favor, de curtir e compartilhar esse vídeo, porque dá trabalho pra fazer essa bagaça.